Nesse vídeo eu vou estar colocando duas citações de dois padres da igreja primitiva que confirmam que o homem, o cristão, pode perder a sua salvação. Porque eu tenho visto alguns vídeos no YouTube de pessoas que querem afirmar sobre a doutrina calvinista reformada, e elas se baseiam na Bíblia, citando passagens que comprovam a soberania de Deus e que o homem não possui livre-arbítrio e que o homem não é responsável por sua salvação. Mas eu vou estar colocando essas citações para mostrar para os irmãos qual era a doutrina cristã inicial nos primeiros séculos, como eles interpretavam a Bíblia nos primeiros séculos. E porque não adianta citar somente as passagens que mostram a soberania de Deus. Existem várias passagens que mostram que Deus predestina uns, que é soberano e que tudo está nas suas mãos. Mas como que a igreja primitiva fez essas interpretações? Eu tenho visto nos vídeos que os irmãos querem colocar passagens, citar passagens bíblicas que comprovam a soberania de Deus e que o homem não possui livre-arbítrio, o homem que não possui liberdade, responsabilidade diante do convite divino da salvação. Mas, por outro lado, existe também uma coleção de passagens que demonstram que o homem é responsável por sua salvação, o homem possui livre-arbítrio. E isso é uma disputa interminável. Mas o que eu vou propor aqui nesse vídeo é colocar essas citações para mostrar qual era a crença da igreja, como a igreja interpretava a Escritura, nessa dificuldade de que existe uma coleção de versículos que afirmam que Deus é soberano, que Deus predestina uns para a salvação, textos no Antigo Testamento, cartas de Paulo, que mostram que Deus é soberano, que tudo está nas mãos de Deus, a salvação é pela graça. Mas existe uma outra coleção de versículos que confirmam também que o homem possui livre-arbítrio, o homem é responsável por a sua salvação. Então é um choque, é uma disputa interminável. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, fazer uma pergunta, que como a igreja interpretava no início do cristianismo a Bíblia, em relação a esses textos que demonstram, afirmam a soberania de Deus, e outros que afirmam que o homem possui livre-arbítrio. Como que a igreja interpretava esses textos? Como que a igreja fez as suas interpretações, porque recebera dos apóstolos, da tradição apostólica, dos 12 no primeiro século? Como eles fizeram as interpretações no segundo, no terceiro, quarto, quinto, sexto século do cristianismo? É isso que eu quero deixar para os irmãos, porque parece uma disputa interminável entre calvinistas e arminianos. Então, eu quero mostrar qual era a crença, qual era as verdades de Cristo, da interpretação da Bíblia, do Novo Testamento principalmente, porque eles alegavam que o cristão pode perder a sua salvação. João Crisóstomo, no 4º século: a fé é grande e salutar, e sem ela não nos salvamos. Aliás, não basta por si só, mas exige vida honesta. Paulo também admoesta os que já participaram dos mistérios nesses termos: empenhemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso. Empenhemo-nos, visto que a fé não basta, mas também a acompanha uma vida cheia de grande zelo. De fato, precisamos de muito zelo para subir ao céu. Não mereceram a terra os que no deserto sofreram de tanta infelicidade, e não a conseguiram, porque murmuraram e fornicaram. Como alcançaremos o reino dos céus com uma vida descuidada e indolente? Precisamos ter ardente zelo. Vê que o dano não se limita a não dispor de entrada, pois não disse: esforcemo-nos por entrar naquele repouso, para não perdermos tão grandes bens, mas aditou o maior estímulo. Qual seria? Para que este mesmo exemplo de indocilidade não leve ninguém a cair, isto é,
mantenhamos ali a mente, a esperança, a expectativa para não cairmos de forma semelhante. O exemplo evidencia ser possível uma queda. João Crisóstomo, sobre o comentário da Carta aos Hebreus. Um breve comentário sobre essa citação que eu acabei de colocar aqui nesse vídeo, João Crisóstomo, é que ele começa afirmando que a fé é grande e salutar, e sem ela não nos salvamos. Aliás, não basta por si só, mas exige vida honesta. O que ele quer dizer com isso? Qual era a crença de João Crisóstomo no quarto século, da igreja primitiva, no mundo grego? Era que o homem é responsável por sua salvação. O homem possui livre-arbítrio, com a ajuda da força, do poder, da graça do Espírito Santo de Deus. E ele precisa se empenhar nessa graça recebida, se esforçar com a ajuda e o mérito do Espírito Santo de Jesus. Uma vez salvo, eles não admitiam o salvo para sempre. É pela fé que a pessoa é justificada para a salvação. É pela fé que os pecados são perdoados. Não é requerido obras. Não é necessário apresentarmos obras alguma, conforme o ladrão da cruz, como aconteceu com o ladrão da cruz. Mas a doutrina é muito mais profunda do que isso. A doutrina, as passagens bíblicas nos demonstram que é preciso perseverar até o fim, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, e outros textos também que confirmam que o cristão ele precisa estar atento, vigilante, porque o diabo anda em derredor, bramando como leão. São passagens com um sentido real que a igreja, nos primeiros séculos do cristianismo, anunciava a sua mensagem. Essas passagens, no universo calvinista, no universo reformado, elas perderam o seu sentido por motivos da negação do livre-arbítrio que os reformadores fizeram. Então eu demonstrei nessa primeira citação de João Crisóstomo que eles não interpretavam o Novo Testamento, a Bíblia, o Antigo Testamento, desse jeito, conforme os calvinistas interpretam. Então é um doutor da igreja do quarto século, João Crisóstomo, que comentou todas as cartas de Paulo, ou seja, ele comentou todos os livros do Novo Testamento. Foi um erudito da sua época, de língua grega. Estou citando João Crisóstomo aqui, mas eu poderia citar Jerônimo, Agostinho e outros pais da igreja que confirmam essas interpretações. O outro pai da igreja é Irineu de Leão, no segundo século. Ele foi discípulo de Policarpo, de Esmirna, por volta do ano de 177 d.C. E sucedeu a Fotino como bispo de Leão. A tradição o tem como o mais exímio teólogo do século II. Como trazemos a imagem do homem terreno, assim possamos trazer a imagem do homem celeste. O que é este terreno? A obra plasmada. O que é este celeste? O Espírito. Por isso, como outrora vivemos sem o Espírito celeste, na vetustez da carne, não obedecendo a Deus, assim agora que recebemos o Espírito, andemos em novidade de vida, obedecendo a Deus. Desde que não nos podemos salvar sem o Espírito de Deus, o apóstolo exorta-nos a conservar este Espírito de Deus pela fé e por vida casta, para que não percamos o reino dos céus pela falta deste Espírito divino. Irineu de Leão, segundo século. Irineu de Leão ele teve contato direto com Policarpo e com a família dos apóstolos. É um pai da igreja que esteve muito próximo dos apóstolos. E ele também coloca na sua obra de peso contra as heresias, século II, uma das mais importantes, que o cristão pode perder a sua salvação, como eu acabei de ler agora. Então, essa era a crença da igreja primitiva até o sétimo século, vamos assim dizer. Não é uma doutrina do pastor Alexandre, no século XXI, filho do pastor Ayrton, da igreja batista.
denominação batista, mas é a doutrina que eles receberam da tradição apostólica que nasceu na igreja, que nasceu em Pentecostes. Isso eu já venho estudando há muitos anos. E são centenas, dezenas de citações, centenas de nomes, tanto no mundo grego como no universo latino, que confirmam o que eu estou dizendo. Então eu não estou querendo colocar uma balança de textos, uma coleção de textos que afirmam que o homem possui livre-arbítrio, que o homem é responsável por a sua salvação, como muitos estão fazendo no YouTube, e outros calvinistas reformados estão colocando uma nuvem de textos, centenas de textos que confirmam a soberania de Deus e afirmam que tudo está nas mãos de Deus. O homem foi predestinado antes da fundação do mundo. A salvação é uma obra de Deus. Realmente é verdade. Mas o homem é responsável por sua salvação. O que eu quero deixar aqui nesse vídeo, com muita certeza do que eu estou falando, porque é uma pesquisa científica que eu venho fazendo há muitos anos e concluí meu mestrado, e um capítulo do meu mestrado, da minha obra, da minha dissertação, contém algumas explicações sobre isso, sobre a soteriologia, sobre a salvação, sobre o livre-arbítrio e outras coisas. Mas são provas científicas. Então, o advento da reforma foi no século XVI. Não podemos estudar teologia a partir da reforma, esquecendo toda uma tradição que veio anteriormente. Então eu deixo essas citações para os irmãos, que são muito claras, da doutrina cristã genuína. Essa água pura de uma fonte iniciou lá na igreja de Pentecostes. Desde que não nos podemos salvar sem o Espírito de Deus, o apóstolo exorta-nos a conservar esse Espírito de Deus pela fé e por vida casta, para que não percamos os reinos dos céus pela falta deste Espírito divino. Então você nota aí que ele dá ênfase a uma vida em santidade que o cristão precisa ter. A salvação é pela fé, sem as obras da lei, sem qualquer obra que o homem possa fazer. É mérito de Cristo, é uma graça, é de graça. Mas após o homem ser justificado, ele deve andar em conformidade com a graça recebida. Porque a injustiça não pode coabitar com a justiça. Você não pode servir a dois senhores, porque você vai amar mais um do que o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. A Bíblia está cheia de citações, cheia de mensagens que comprovam isso. Então é preciso perseverar, ser fiel até a morte. E somente com a ajuda desse Espírito, da graça de Deus, que você vai ser um vencedor. Onde o mérito é de Cristo. As obras que nós fazemos, as boas obras, são feitas em Deus, aonde o mérito é de Cristo. Sem o Espírito Santo você não consegue produzir, fazer boas obras. Porque já dizia o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Então eu vou ficar por aqui nesse vídeo, porque o assunto é muito vasto. Mas eu estou provando que toda a igreja primitiva, doutores da igreja, do mundo grego, do universo latino, confirmam que o homem pode perder a sua salvação. E isso foi modificado lá na frente, no século XVI, com os reformadores. Vamos pegar toda a igreja passada e jogar na lata do lixo? Não faça isso. Isso é impossível de se conceber. Seria uma ignorância. Temos que pesquisar os primeiros séculos de cristianismo e vamos ver como é que eles interpretavam no Novo Testamento essas passagens que confirmam a soberania de Deus. O que eu tenho para dizer é que existem as passagens que confirmam a soberania de Deus e existem as passagens que confirmam o livre-arbítrio, onde o homem é responsável por sua salvação. E as passagens que falam sobre o livre-arbítrio, que o cristão precisa perseverar até o fim para ser salvo, elas sobrepunham aos que defendem a soberania de Deus. Foi essa leitura que os primeiros seguidores da igreja fizeram, as interpretações, porque receberam da tradição apostólica, de João, de Paulo, de Pedro, de Tiago, entre outros, os apóstolos. Então foi essa a leitura que a igreja fez, tanto no Antigo como no Novo Testamento. São inumeráveis afirmações muito claras
que o homem possui livre-arbítrio e responsabilidade diante do convite divino da salvação. Não é como os calvinistas acreditam, que o homem tem uma livre agência. Ele é livre para escolher uma gravata e uma cor de... Se eu escolho uma gravata vermelha, uma gravata preta num shopping, e você é livre para fazer isso. Mas não, é livre para escolher também servir ao Senhor e a salvação. Tudo é pela graça, mas o homem tem uma parte, uma cooperação nisso. Foi isso que a igreja, até o 7º século, ensinou. Está nas obras dos grandes doutores da igreja.